Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É um grande prazer ter você aqui. Nós vamos começar uma jornada maravilhosa pela carta de Paulo aos Romanos e eu tenho certeza que ela vai abençoar a sua vida. Primeiro, pessoal, eu queria compartilhar com vocês qual era o contexto em qual Paulo estava inserido no momento que ele escreveu a carta e qual era o contexto que a igreja estava inserida. Vamos juntos? É basicamente um consenso que a carta foi escrita por volta do ano 57 depois de Cristo. Paulo, em primeiro lugar, ele queria que a igreja de Roma compreendesse verdadeiramente o Evangelho, depois que eles vivenciassem o Evangelho. É provável que Paulo tenha escrito essa carta durante a sua terceira viagem missionária, enquanto ele estava na cidade de Corinto, na Grécia. Paulo escreve essa carta sem nunca ter encontrado ninguém da igreja de Roma. Embora, como a gente vai ver no capítulo 1, ele tenha muita vontade de ir até lá. Nos parece que a igreja ela passava por muitas tensões entre os cristãos, entre os gentios e entre os judeus de Roma. Embora Paulo nunca tivesse visto ninguém pessoalmente da igreja de Roma, ele sabia de uma coisa, aquilo que eles precisavam ouvir. Ele sabia que eles precisavam ouvir o evangelho genuíno. Nesse primeiro vídeo, eu quero dividir com vocês o quanto essa carta já impactou grandes homens ao longo da história, porque ela também pode impactar as nossas vidas. A carta aos Romanos é uma carta que transforma o mundo repetidas vezes, através da transformação de pessoas. O pastor inglês John Stott, um grande evangelista do início do século XX, não influenciou somente a Inglaterra, mas a Europa, os Estados Unidos, o Brasil e muitos outros países. Na sua biografia, ele escreveu sobre a sua relação de amor e ódio com a carta aos Romanos, por causa dos prazerosos e dolorosos desafios pessoais dessa carta. Ele disse assim: foi uma exposição devastadora do pecado e da culpa universais do ser humano que Paulo faz em Romanos 1, do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, que me resgatou daquele tipo de evangelismo superficial, preocupado apenas com as necessidades percebidas das pessoas. Quase 500 anos antes das palavras de Paulo chamarem Stott a um evangelismo mais voltado para o relacionamento com Deus, Romanos mudou outros dois homens de um modo que transformaria a igreja por completo. Esses homens são Martinho Lutero e Agostinho de Hipona. Martinho Lutero foi um monge alemão a quem ensinaram que para ser salvo, Deus exigia dele uma vida reta. Isso não conduziu Lutero ao amor ao Senhor. Pelo contrário, ele cresceu odiando a Deus. Primeiro, porque Deus exigia algo que ele não podia dar. Depois, segundo o pensamento de Lutero, Deus tinha entregado ele ao fracasso. Até que Lutero teve um encontro verdadeiro com as Escrituras. Ele encontrou o Senhor através de Romanos capítulo 1, versículo 17. E lá ele descobriu o verdadeiro sentido do Evangelho, que não é uma justificação por obras, mas a justiça que vem de Deus, do princípio ao fim, é pela fé. Lutero tirou um grande proveito dos escritos de um grande líder da igreja, Agostinho, bispo de Hipona, onde hoje fica a Argélia. Ele viveu no IV século. A mãe dele era uma mulher cristã, uma mulher fiel, mas o filho dela deu as costas para a fé. Ele buscou a verdade em outros lugares, ele decidiu viver como ele bem entendesse. Porém, quando Agostinho mudou-se para Milão, ele ouviu uma pregação de um bispo chamado Ambrósio, uma figura muito importante da igreja, e ele se descobriu incapaz de tirar aquela palavra da cabeça dele. Certa vez ele escreveu assim: o tumulto do meu coração
Me levou ao jardim onde ninguém poderia interferir na luta ardente que me envolvera comigo mesmo. Torcia-me e contorcia-me em minhas cadeias. De repente ouvi uma voz, vinda da casa ao lado. Uma voz como se pertencesse a uma criança, um menino ou uma menina, e dizia: pegue e leia, pegue e leia. Pegue o livro. Eu peguei e abri na carta aos Romanos. Em silêncio, eu li a primeira passagem com que os meus olhos se depararam. E ela dizia assim: não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14. Não quis nem precisei ir além disso. De imediato, como as últimas palavras de uma oração, foi como se o alívio de toda a ansiedade inundasse meu coração. Todas as sombras de dúvida foram dissipadas. Assim Deus usou a carta aos Romanos para trazer para Fer, o homem que pode ter sido a maior influência sobre a igreja, entre o apóstolo Paulo e o próprio Lutero. Mas fica uma pergunta: o que a carta aos Romanos tem que a faz assim capaz de transformar vidas e mudar a história? Isso acontece porque Romanos está relacionado ao verdadeiro Evangelho. O Evangelho de Deus, como Lutero apresentou de forma tão poderosa, é uma declaração da justiça divina. Essa é a mensagem de que a perfeição e a santidade de Deus são vistas na vida e na morte de Jesus Cristo. E que a perfeição que nos é oferecida como um dom gratuito também é pela vida e pela morte de Jesus Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho de Romanos. Como veremos, Paulo nos mostra não apenas como Deus justifica os pecadores no Evangelho, mas também como desfrutamos desse dom tão precioso em nossa vida, como ele produz transformações profundas e monumentais no nosso comportamento e até no nosso caráter. Ao ler essa carta e refletir sobre ela hoje, devemos estar preparados para ter os nossos corações moldados e as nossas vidas transformadas pelo dom da justiça de Deus, como aconteceu com tantos outros ao longo da história. Romanos é talvez o livro da Bíblia sobre o qual mais se escreveu ao longo da história. Sua estrutura, sua abordagem tem sido tema de muitos debates ao longo da história da igreja. No entanto, uma coisa é certa: este livro é um tesouro de sabedoria e inspiração e tem o potencial de transformar profundamente a minha e a sua vida. Vamos juntos nessa viagem incrível pela carta de Paulo aos Romanos e buscar no Espírito Santo aprender tudo aquilo que ele quer nos ensinar nessa poderosa epístola. Se você tem alguém que você gostaria que estivesse junto com você nessa jornada, não esquece de encaminhar para ela essa mensagem, para que nós estejamos juntos durante essa jornada. Paulo, ele foi usado por Deus, e o Senhor quer usar a mim e a você. Mas assim como Paulo foi usado, nós temos que ser moldados como ele foi, para ser usados como ele foi. Então que o Espírito Santo de Deus possa tocar em nós através dos ensinamentos da carta aos Romanos e transformar as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos no próximo vídeo.